gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou mostrar tudo que eu li. Tá quase... Ai, meu Kindle vai cair no mês de fevereiro. Agora, no caso, já estamos na leitura. Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, uma nigeriana. Bom, gente, vocês podem ver aqui que eu tenho alguns calhamaços para mostrar para vocês e eu também tenho coisas no Kindle, então aqui o Kindle está só de ilustrativo, porque daí eu vou botar a capinha pra vocês aqui na tela. E eu li muita coisa esse mês, mas várias delas foram contos, então, ou novelas, e daí vai ser quantidade, mas não vai ser muitas páginas. Porém, vamos lá, então, mostrar pra vocês, já que é muita coisa pra eu comentar, porque por mais sejam curtos, daí eu vou falar de cada uma das histórias, vai acabar ficando maior, né? Vamos! Como primeiro eu sempre começo falando da minha leitura do Buddy Reader LX do mês, eu já quero deixar aqui pra vocês qual é o próximo livro. Em março agora, no caso já estamos na leitura, é Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, uma nigeriana. Esse livro aqui, a minha capa é pelo Tag Inéditos, agora tem outra capa, né, pela HarperCollins, que é esta daqui. E aqui nós temos a história de uma mulher que não está conseguindo ter filhos e não quer que o marido tenha outra esposa, porque lá na Nigéria pode sim ter outra esposa, e um dos motivos que fazem o homem querer casar com mais de uma pessoa é justamente ter filhos. Então essa personagem aí vai ficar ansiosa aí com essa situação de querer ter um filho e não querer ter outra esposa pro marido, etc, etc. Parece muito interessante. É um livro muito curto, então as metas estão muito curtas pra gente aliviar o que foi janeiro e fevereiro, aquele calhamaço que eu já vou mostrar pra vocês. Então, se vocês estão vendo esse vídeo no meio do mês, porque eu estou postando tarde, eu sei, e vocês querem ler com a gente, ainda dá tempo. É um livro baratinho, comprem com o meu link da Amazon, por favor, de uma autora mulher, e nós estamos no mês da mulher, então dá pra, meu Deus, se machucar com ele pra caralho, meu Deus. Então dá pra, de repente, estar adquirindo aí alguns de vocês, e eu espero vocês lá no grupo do Telegram, que também está aqui embaixo da descrição do vídeo e sempre está no nosso Instagram, time DLX. Então esse aqui foi o primeiro livro que eu terminei esse mês, o livro do Buddy DLX de janeiro e fevereiro, O Conde de Monte, livro enorme. O Conde de Monte Calhamaço. Na verdade, em fevereiro eu li só esse tomo 2 aqui, né? Já tinha lido o tomo 1 em janeiro, mas eu não tinha comentado nada com vocês, então agora comentá-lo-ei-lo. O Conde de Monte Cristo, então, é a história de um homem que perdeu tudo, perdeu a liberdade, a esposa, o pai, e ele quer vingança. E aqui nós temos mais de 1000 páginas de vingança pura e plena. O que eu achei disso? Eu acho que eu preciso ver o filme, muita gente falou que prefere o filme do que a história. Eu achei uma história enorme, grande, aconteceu muito parecido comigo do que aconteceu com Os Miseráveis, de que eu achei que poderia ter cortado grandíssimas partes deste livro, sabe? Apesar de que eu achei o livro como um todo um pouco mais fácil de ler que Os Miseráveis, as partes mais lentas são mais fáceis de ler, o resto, os dois são super fáceis de ler. E a história dos Miseráveis é um pouco mais emocionante do que esse, mas esse é fluido nas partes mais rápidas, ele é muito fluido, muito, assim, te deixa muito curioso. Eu não sei por que eu fico fazendo isso de querer comparar os dois, porque eles são livros diferentes, mas era só pra tentar dar uma base pra vocês, né? Enfim, eu gostei muito do Conde de Monte Cristo, mas essas partes mais lentas realmente me fizeram baixar um pouco a nota, então eu dei 4 estrelas pra esse livro, gostei, recomendo, porém não amei. Ouvi falar que vai ter uma série de TV nova, estou empolgada, quero ver também o filme de 2002 pra ver o que eu acho. E acho que eu vou ser mais feliz com as adaptações, hein, porque elas devem ser mais dinâmicas. Fora isso, a minha edição da Zahara eu super recomendo, tem várias notas de rodapé e muitas ilustrações. A edição inteira é muito linda, inclusive a capa dura, o box de qualidade boa. Sei que é mais caro, mas pra quem tá em dúvida e quiser investir nessa edição, eu recomendo. Outro livro que eu li no mês de fevereiro foi Cidade dos Ossos, de Cassandra Clare. Quem te viu, quem te vê, Andressa Sofia. Nunca lerei Cassandra Clare, ela disse.
Se um dia eu ler Cassandra Clare, vai ser começando por Peças Infernais, disse ela. E não, cá estou eu, lendo sim Cassandra Clare, e desde o número 1 de Instrumentos Mortais. História, inclusive, que eu já vi de todas as formas possíveis. É seriado, é filme, é resumo na internet. Os livros, os vídeos do Paulo Hatz, eu praticamente já sei todas as histórias dos 6 livros de Instrumentos Mortais. Apesar de que eu lembro com muito mais força desse primeiro, porque eu já vi em tantas plataformas. Eu tô lendo, inclusive, deixa eu deixar claro, pela leitura coletiva do Codex, que a Ray, do canal de Livro em Livro, tá fazendo. Então eu resolvi acompanhar a minha amiga, que quase teve um infarto quando descobriu que eu tava lendo esse livro, porque ela não queria me ver falando mal do seu livro favorito. Mas deu tudo certo. Venho por meio deste dizer que deu tudo certo, porque eu dei 4 estrelas para a Cidade dos Ossos. Eu não dei mais estrelas porque realmente tem muito clichê. O clichê, eu não vou falar para dar spoiler, mas tem o clichê aquele do casal. Tem o clichê do amigo apaixonado pela amiga. Tem o clichê de eu não sabia os poderes que eu tenho. Tem a minha mãe escondia tudo de mim. Tá recheado de clichês. Mas por que então eu não odiei, como muito livro de YA, que eu não continuo as séries por causa disso? Porque eu achei a escrita da Cassandra bem divertida, principalmente por causa do personagem do Simon. É uma leitura divertida, fluida, porque a Ray pediu. Eu confesso pra vocês que quando eu terminei de ler Cidade dos Ossos, eu pensei seriamente em pular quando ela fosse ler Peças Infernais, porque eu tive uma sensação muito grande de releitura. Por mais que eu não conhecia os personagens pela cabeça da Cassandra Clare, realmente não conhecia. Inclusive, venho aqui também defender Clary, que ela não é tapada, que nem todo mundo me dizia que ela era, e odiar Jace pelo resto da minha vida. Então teve assim uns pontinhos que eu acho que valeu a pena a leitura, mas a minha sensação de releitura foi tão grande que eu achei, putz, eu já sei a história dos outros livros, não preciso ler. Mas a Ray pediu, vai, porque sim, é diferente, lê, bebê. Então lerei Cidade das Cinzas. Na verdade, no momento desse vídeo, eu já li Cidade das Cinzas. E não posso falar pra vocês o que eu achei de Cidade das Cinzas, se eu vou querer ou não vou querer continuar, porque eu preciso prender a audiência. Se inscreve aqui no canal e já curte esse vídeo pra dizer pra mim que eu preciso contar pra vocês minha experiência com Cidade das Cinzas. O jabazinho, não é mesmo? E é isto. Então eu achei um livro médio. Na verdade, durante toda a leitura eu pensei em dar 13,5 estrelas, mais ou menos. E eu dei meia estrela a mais por causa do final. Que eu amei Senhorita Clary neste final. Eu achei que super valeu meia estrela a mais no livro, só pela atitude dela, que não é planta. Eu comecei também uma leitura conjunta que eu mesma inventei, uma louca conjunta no mês de janeiro e fevereiro. Eu li Fundação do Asimov. Aqui eu tenho a trilogia toda, tá? Mas eu não li toda a trilogia. Eu li o primeiro livro, que é o mesmo nome, Fundação. Nós vamos ler agora em março também o segundo livro, Fundação e Império. E provavelmente vamos ler em abril a segunda Fundação. Então, quem quiser acompanhar, ainda dá tempo. Os livros de Fundação são curtos, cada livro tem 200 e poucas páginas e são dinâmicos e fluidos de ler. Então, falando de Fundação de Isaac Asimov fala então, na verdade, de uma entidade, uma empresa, um prédio, enfim, uma corporação que se chama Fundação. E ela é criada por um cara chamado Harry Seldon, não sei como é que diz, né? E o Seldon, ele usou da psicohistória para prever como que vai ser o futuro. E nessa previsão ele previu que o Império ia cair, o Império Galáctico. Isso poderia levar, tipo, 30 mil anos. E ele disse que se tudo fosse feito mais ou menos do jeito que ele previu, e com a existência da Fundação, essa queda duraria apenas 1000 anos. E isso ia ajudar as pessoas a não perderem conhecimento, a ter menos violência, um monte de coisas ia melhorar, caso então eles criassem a Fundação. Então, o personagem principal da Fundação é a Fundação. Não são as pessoas. Tanto é que aqui nesse livro, o primeiro livro, passam 200 anos de fundação.
Então, a cada parte do livro, que são divididas em 5 partes, nós temos um outro protagonista, porque muda a geração, passam muitos anos. E nós vamos acompanhando, então, como que acontece a queda desse império e como que a Fundação vai ajudar que isso passe mais rápido. É um livro dinâmico, fluido, tem que ter uma outra cabeça para ler. Se tu se preocupa muito com personagens, talvez esse livro não seja para você, porque é realmente difícil ficar se desapegando dos personagens a cada parte. E a cada parte conhecer um personagem novo, sabe? Eu entendo que isso é difícil. Quem também não gosta de tramas políticas também não vai gostar. Então, é um livro meio de nicho. Mas, se você quiser tentar, eu recomendo, porque por mais que talvez você não goste, é uma leitura muito rápida. Então, ela é bem boa pra tu perceber, caso tu tenha dúvida, se você gosta ou não desse tipo de livro. Não é o livro que eu recomendo para começar por Asimov, tá? Eu já falei e volto a falar agora, aquele Fundação, que para mim começar por Asimov tem que ser com a série dos robôs, que ela é mais simples, inclusive para começar a ficção científica ela é boa. Mas eu gostei bastante de Fundação e já comecei a leitura de Fundação e Império. Pra mim, o livro só não foi perfeito por causa de alguns momentos que eu achei muito confusos e rápidos, e por isso eu dei 4,5 estrelas. A partir deste momento, vou falar das minhas leituras que eu consegui concluir na Maratona Carnaval Nacional, organizada pelos lindíssimos Thaís Bergman e Edu, do Lucky Fishes. Eu amei ter participado, mesmo que seja pouquinho. Infelizmente, eu consegui participar da penúltima live da Maratona, mas eu consegui fazer a TBR, que vocês já tinham visto, e consegui, mesmo participando praticamente nos 2 últimos dias da Maratona, ler vários dos contos que eu tinha me proposto. Então deu tudo certo no final. Imagina se eu tivesse tido tempo, eu teria lido tudo e mais um pouco. Mas vamos lá. Quem viu minha TBR, viu que eu ia ler vários livros de pessoas que eu conheço. E que é aquela coisa, né, que é os livros de amigo que a gente vai baixando e vai comprando e a gente fica deixando pra depois. Mas então eu li alguns e eu vou contar rapidamente de cada um deles pra vocês, tá? Eu li, então, se você cruzou comigo nos corredores do colégio, você provavelmente está nesse livro da M. Custódio, minha amiga booktuber M. É um livro de poemas autobiográficos, digamos assim, porque ela realmente escreveu na adolescência dela enquanto ela estava no colégio. Então tem livros escritos dos 16 aos 18 anos e alguns sem data. Eu não gosto de poemas, já quero deixar isso bem claro, eu não gosto de poemas, nunca gostei, e eu li esse livro só por causa da Amy mesmo. Eu tenho, pra não dizer que não, eu tenho alguns poemas que eu gosto, normalmente eu gosto de poemas com rimas, e acho que todo mundo é assim, que eu me identifique em alguma forma, né? Por exemplo, o meu poema, inclusive eu não sei a diferença entre poema e poesia, eu sempre confundo eles, mas o meu poema favorito da vida é O Corvo, do Edgar Allan Poe, que ele é bem macabro e ele tem meio que uma historinha própria dele, não é autobiográfico e tal, então eu gosto muito dele. No caso aqui da Amy, são poemas autobiográficos, então ficou um pouquinho difícil pra mim, porque eu reconheço que tem muitos muito bons, alguns mais pro final. Quando ela já estava um pouco mais velha, eu me identifiquei um pouco mais, alguns. Mas, no geral, as nossas adolescências e infâncias, pelo visto, foram muito diferentes. Então, foi muito difícil pra mim entender aqueles momentos que ela passou. Não foi identitário, assim, pra mim, sabe? Não foi uma jornada, como diria no Lumena, não foi uma jornada, uma interconexão de relatividades, entendeu? Não rolou pra mim nesse sentido. Eu sei que muita gente que eu conheço amou esse livro e eu não tô falando que é ruim, né? Tá? Pelo amor de Deus, não é isso. É só que eu, como pessoa que não gosta de poemas, eu continuei com a mesma opinião e infelizmente eu queria muito amar os poemas da Amy. Amy, eu te amo, por favor, me perdoa. Eu juro por Deus que eu não odiei nada. Eu só, não consegui me identificar. Mas eu reconheço que a minha adolescência foi muito boa, apesar de problemas adolescentes. Então, de repente, para muitos de vocês vai fazer sentido as coisas que a Amy escreveu, entendeu? E é isso. Vamos pro próximo. Eu li o conto Lai Lai do meu amigo Alec, do canal Bookaholic. Lai Lai é um conto muito curtinho sobre um menino que se acorda no mato
e alguma coisa aconteceu e ele tem meio que um sonho, ou será realidade? E eu não posso falar muito, porque é muito, muito, muito pequeno esse conto, mas o que eu posso dizer é que eu não esperava que ele tinha um folclore ali, que diz na capa, mas eu não sabia de verdade. E eu fiquei muito surpresa positivamente com isso, porque eu não sabia, né? E aí, quando eu soube, eu fiquei super curiosa e fui procurar no Google. E lembrou a sensação que eu tive quando eu li Deuses Americanos, porque cada vez que aparecia um deus, eu ficava muito curiosa e eu precisava ir lá procurar. E isso aconteceu comigo com Lai Lai, e eu nunca, nunca, nunca tinha ouvido falar daquelas coisas que ele disse lá, que eu não vou dizer que são spoiler. Então eu fiquei muito feliz de ter lido esse conto, fiquei muito curiosa, queria mais. A guardiã de ideias da minha queridíssima May Mortari, do canal Chá de Prosa e do podcast Booklistas. Eu amo a May, ela é demais e eu fiquei muito empolgada para ler esse conto dela. Eu não tinha ideia também do que significava guardiã de ideias e eu achei muito interessante quando eu descobri ali no meio do conto o que seria uma guardiã de ideias e como que as ideias estão guardadas. Se ela é uma guardiã, ela não guarda as ideias, não é mesmo? Eu gostei muito dessa parte, mas também não é muito meu estilo de história, porque é bem assim, abstrato, muita coisa muito abstrata, meio tu se sente meio que num mundo de sonho, sabe? E aí essa parte foi um pouco difícil de visualizar pra mim, eu acho que eu sou uma pessoa muito prática. Então, às vezes, quando um troço cai mais pro lado do realismo mágico, não que eu não goste, mas eu fico com dificuldade de enxergar na minha mente. Então, essa pra mim foi a parte que eu não consegui gostar tanto assim do conto. Mas eu gostei muito da escrita da May. Então, eu gostaria muito de ler outras coisas da May, um pouco mais dos meus estilos literários. Eu li, então, A Noite Cai, de Camila Cerdeira. E, gente do céu, uma história sobre gêmeas, bruxas e urubás, e lobisomens, e noites brasileiras cheias de mitologia. E eu até botei lá no Twitter: A Noite Cai é tudo que eu queria que Filhos de Sangue e Osso tivesse sido. Quando eu fui ler Filhos de Sangue e Osso, eu tava muito empolgada, sabe? Eu queria mais daquela mitologia, daquela coisa. E eu me deparei com personagens com quem eu não conseguia me identificar e que pra mim eram chatos, e a história se enrolou e foi clichê em alguns pontos que eu não consegui engolir. Já em A Noite Cai, eu simplesmente amei tudo o que aconteceu. Tudo que aconteceu eu amei. Mesmo as partes um pouquinho mais clichês, eu amei. Porque o jeito que a Camila escreve é maravilhoso, entendeu? Eu adorei o humor dele, que me contemplou, sabe? E eu torci por esses personagens e eu queria mais. E eu adorei de verdade tudo. O humor no ponto, o romancinho, o clichêzinho gostosinho, de jeito que assim, só quando a gente lê a gente entende que é aquilo que a gente quer ler, sabe? E a magia das bruxas e as gêmeas que pensam diferente. Ai, gente, é tudo de bom esse livro, tudo de bom. Ai, Camila, preciso ler mais coisa tua. No Coração do Oceano, da minha amiga Fernanda Danieleski. Eu acertei o nome dela, finalmente. É um conto sobre um personagem que ela já escreveu em outros contos e livros dela que não foram publicados ainda. Eu achei um conto interessante para descobrir a escrita da Fernanda, que eu ainda não tinha lido nada dela. Eu achei bem assim, completo, bem descrito. Fiquei curiosa para saber mais sobre a história do Charles Vane, de repente, na vida mais profissional, mais adulta e tal. Porque essa aqui seria tipo uma história de origem. Só que eu senti falta. Senti falta de ler outras histórias e depois voltar para essa origem, já conhecendo quem esse personagem será, do que ler primeiro isso e não ter o depois. Então eu me senti um pouquinho perdida nesse sentido. Eu acho que ele funciona mais como um spin-off, mas para ser spin-off precisa ter outros livros publicados. Então não sei se dá para considerar esse como spin-off, né? Então me faltou esse tantinho, mas a escrita da Fernanda é muito boa. Então, quem sabe, numa próxima leitura eu goste mais ainda. E por último, eu terminei o mês lendo o Karateka, do Daniel Urban Held. Eu não sei dizer o nome dele. Held de Urban? Talvez eu tenha trocado. Enfim. Que é também conhecido como Nifrido. O streamer bem conhecido lá da Roxinha, que apareceu na maratona também. Muita gente conheceu ele pela maratona.
do Geek Freak, a última, ele e o irmão dele, Evezel, do canal Quarto dos Gêmeos, os dois, né? E o Nifris é uma pessoa muito fofa, muito querido, ajudou muita gente que entrou lá na roxinha, sabe? Que não conhecia nada. Tenho muito carinho por ele e pelo Evezel. E aí eu fui ler, então, Karateka. Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? O que rolou? Literalmente o que rolou. Os primeiros capítulos do Karateka dá vontade de desistir. Olha quem tá falando, sou eu, a Andressa dos membros decepados. Estou falando pra vocês que dá vontade de desistir. Porque é forte, é um soco no meio do teu estômago, sabe? E todo mundo falava isso. E eu li Vida Pequena no mês passado e só chorei no final. Eu sou uma pessoa forte. Eu, quando eu tinha 13 anos, 11 anos, meu filme favorito era O Exorcista e A Cidade dos Amaldiçoados. Então, não é todo mundo que vai me pegar, entendeu? Aí vem o Nifrido e dá um tapa no meio da minha cara, sabe? Complexo. Mas o que eu vou te dizer? Fiquei com muito medo. Eu li esse livro todinho em live lá na Roxinha. Se você não me segue na Roxinha, me siga lá para acompanhar minhas lives, acompanhar as minhas leituras e conversar muito comigo por lá. Todas as quartas da noite e sábado durante o dia. E, então, eu tava lendo em live e eu fiquei preocupada depois desses 2 primeiros capítulos só de soco e na cara e não parecia ter motivo, sabe? Tipo, claro, o segundo capítulo tem referência ao primeiro. Ele é a consequência do primeiro. Mas por quê? Por que todo esse tanto de violência e nojeira? Porque não é só violência, tem escatologia também. Por quê? Por que escrever isso? Né? Ainda mais o recurso do abuso. Ele é complicado de ser usado, sabe? Muita gente fala sobre o uso do abuso sexual para aumentar uma história, melhorar uma história que principalmente em relação a uma personagem feminina. Mas enfim, aí fiquei pensando nisso e eu fiquei com medo. Aí conforme foi a história, eu achei que ia ter uma moral, que o personagem ia ir atrás de uma justiça. Que daí essa justiça meio que no meio do livro ela se resolve. E aí eu fiquei muito perdida no que ia acontecer no final. E aí o final, tá, tem a história. No fim, toda essa história é a história mesmo do protagonista. Todas as coisas ruins e boas que aconteceram na vida dele, praticamente. É a história do protagonista, o livro inteiro. Não tem, assim, uma coisa específica que ele vai fazer. É só a história dele mesmo. E eu não sabia disso. Quando eu li o livro, eu achei que ia ter um confronto. Então, por isso que eu fiquei o tempo todo buscando o que ia ser o confronto do livro. Enfim, o que eu achei, então? Eu gostei da ideia do Nifris nesse livro. Das referências, eu enxerguei muito laranja mecânica aqui. Muito laranja mecânica. Não só porque ele botou uma frase inicial de laranja mecânica, mas das coisas que ele usa. Eu gostei muito do humor. O humor que me lembrou um humor gaúcho. E um humor irônico, ácido. Em muitas partes que estavam tensas, ele botava uma palavra que me dava vontade de rir. Então, pra mim, os pontos positivos, os melhores pontos do livro foram esses. Assim, as referências, o humor e a ideia da história em si. Agora, o que eu não gostei? Eu tenho ressalvas para o uso de certas coisas aqui, ao mesmo tempo que provavelmente eu escreveria um livro parecido, porque eu gosto da ideia de choque na escrita, sabe? Eu gosto de verdade. Só que quando usa certos recursos, que eu não quero falar para não dar spoiler, há de se ter um tato. Que eu fico ali no limiar, sabe? De saber se eu aprovo ou não o uso. E o final, pra mim como mulher, pensando nas escolhas da mulher do livro, eu fico um pouco em dúvida da veracidade dos fatos. É muito complicado falar sem dar spoiler. Enfim, então o que acontece? Gostei muito, mas tenho ressalvas. É isto. E esse foi, então, o vídeo de que eu estou gravando aqui há 30 minutos de bruto. Era pra eu estar passeando com meu cachorro agora. Passei dos meus limites. Então eu vou encerrar por aqui. Tomara que eu tenha conseguido editar bastante, pra não ficar enorme este vídeo e você assistir até o final. Você já deixou a curtida?
Já se inscreveu no canal? Eu espero que sim. Me siga nas minhas outras redes sociais e principalmente lá na roxinha. Vem me dar uma moralzinha lá numa livezinha, por favor, e diz que veio deste vídeo. Se quiser comprar qualquer um desses livros, e muitos deles estão no Kindle Unlimited, usa o meu link da Amazon que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu espero vocês, então, sem falta, no próximo vídeo ou live. Beijo, tchau! Mãos... Como é que é o nome do canal dele? Que mais? Como é que diz?